Olá, queridos. Vamos agora partir para a segunda mensagem da primeira carta de Paulo, da carta de Paulo aos Colossenses, uma carta que, sem dúvida nenhuma, vai nos ensinar muito, para variar, né? A Bíblia sempre nos ensina. E, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, será um prazer recebê-lo ou recebê-la. E também você pode, no final, fazer suas críticas, deixar o seu like ou dislike sem nenhum problema. Ok, então vamos à nossa mensagem de hoje. Colossenses 1, de 3 a 8. Eu denominei esse texto uma igreja digna de ser lembrada. É claro que eu tenho na minha mente, algumas igrejas que eu não gostaria de lembrar. Claro que eu lembro delas pela tristeza. Uma delas, para os irmãos terem ideia, eu estava lá. As sessões terminavam em pancadaria e à noite, num dos cultos, tinha 2 policiais para manter a ordem. É muito triste isso. Fiquei sabendo de outra igreja no litoral que os vizinhos chamaram a polícia, tamanha era a briga que estava acontecendo. Não são igrejas para serem lembradas. Ao passo que a PIBA é uma igreja que, pela graça de Deus, é uma igreja para ser lembrada. 40 anos, crescendo, firme na palavra. E nós temos um episódio muito interessante, que 2 famílias se converteram e a matriarca da família correu lá no padre, já que era uma portuguesa da gema, correu lá no padre e disse: minhas filhas estão na igreja. Qual a igreja evangélica? A Batista. E a senhora está triste por quê? A igreja Batista é uma igreja que tem boa instrução, tem escola dominical, ensina a família. O padre encheu a bola da igreja e ela ficou mais contente e tem frequentado a igreja. Uma senhora muito querida. A igreja de Colossos é uma igreja para ser lembrada. E vamos lá para a grande ideia. Uma igreja que é caracterizada pelo amor e fé deve ser sempre lembrada com gratidão e oração pelo seu legado. Toda igreja deixa um legado. Pode ser um legado bonito, pode ser um legado feio. Eu citei, por exemplo, 2 igrejas cujo legado é muito feio, envergonharam o nome do Senhor Jesus Cristo. Voltando à grande ideia, uma igreja que é caracterizada pelo amor e fé deve ser sempre lembrada com gratidão e oração pelo seu legado. Vamos em frente. Aqui está a leitura. Eu não vou fazer a leitura agora para vocês, porque cada ponto da leitura nós vamos estar comentando um dos versículos. Razões do sucesso dessa igreja. Por que era uma igreja digna de ser lembrada? 5 razões: pela sua fé e amor, versículo 4, pela esperança, versículo 5, pelo crescimento da igreja, versículo 6, pelo aprendizado da igreja e, final, versículos 1 e 8, pelo legado da igreja. Então, vamos lá. Primeira coisa, fé e amor. Versículo 4, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos. Então eu destaco essa primeira característica, fé e amor. Fé é crer sem duvidar. Então essa era uma igreja que tinha fé em Cristo Jesus. É crer que Deus tem o poder para fazer com que as coisas aconteçam, claro, sempre segundo a vontade dele. Isto é fé. E observe que a fé dessa igreja era em Cristo Jesus. Eu tenho uma definição de fé, que acho que já falei em outras mensagens. Fé é botar o pé na estrada e ligar o GPS de Deus. Fé não é ficar esperando, é dizer: Senhor, eu confio em Ti, temos uma jornada pela frente e eu não vou esperar até que tudo esteja muito certinho, não. Eu vou botar o pé na estrada e ligar o GPS do Senhor. E, claro, ligando o GPS de Deus, ele vai nos indicando se temos que sair para a esquerda, para a direita, ou continuar, ou esperar. Fé é dependência total de Deus. E o amor?
Aqui é interessante a fé em Cristo Jesus e o amor que tendes por todos os santos. É interessante que não é um amor, a igreja não tinha um amor seletivo, que os crentes amavam alguns. Aqui Paulo ressalta que aqueles irmãos tinham amor por todos. E não é só Paulo que fala isso, é também Timóteo. Os dois que escreveram essa carta. Fé e amor, duas características importantíssimas que definem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a esperança. Versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Que esperança é essa? É muito comum, né, que a gente ouve aí na nossa sociedade alguém, principalmente quando tem lá para ganhar um prêmio na loteria ou coisa que o valha, e quando se entrevista, as pessoas são entrevistadas, o repórter pergunta, você tem esperança de ganhar? Ah, eu tenho esperança. E se eu ganhar, eu vou fazer tanta coisa. Só que é uma esperança de algo que ele não sabe se vai acontecer. Agora, essa esperança aqui é em algo que vai acontecer. É a esperança alicerçada pela palavra. Olha aí no final. Ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Que Evangelho é esse? Como definimos o Evangelho? O Evangelho é Cristo Jesus. Ele é o Evangelho. É a sua obra na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, que sustenta essa esperança, não de algo que possivelmente vai acontecer, mas de algo que realmente vai acontecer. Terceira característica dessa igreja, crescimento. Versículo 6. Então a notícia chegou a vós e também está em todo o mundo frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Frutificando e crescendo é o Evangelho. Me perdoe. É o Evangelho crescendo. O Evangelho e a sua compreensão não está estagnado. Ele está se desenvolvendo, frutificando e crescendo. Não foi uma igreja que parou no tempo. Meus queridos irmãos, eu conheço muitas igrejas, principalmente no estado de São Paulo, que parou no tempo. Está lá definhando. Tem algumas igrejas que estão fechando. Na história da PIBA, nós tivemos pelo menos 4 igrejas que pediram socorro para nós, porque a igreja estava se definhando. A igreja tem que mostrar resultado da graça eficaz que um dia alcançou. Vocês conheceram a graça de Deus na verdade. A igreja não pode ficar estagnada. Recentemente visitei uma igreja em São Paulo. Meus irmãos, que desespero, dá dó daquela igreja que não está crescendo, está definhando, ela está morrendo. A igreja que é alicerçada na palavra, ela cresce. Vamos a outra característica? Aprendizado. Versículo 7. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo, em nosso favor. Meus queridos irmãos, aqui eu quero frisar a importância do pastor, a importância do líder espiritual. É uma igreja que foi ensinada, é uma igreja que aprendeu com um fiel ministro de Cristo chamado Epáfras, a quem Paulo fala muito bem dele. Ela aprendeu com Epáfras. Paulo define como fiel ministro, define como amado. Veja a responsabilidade de um pastor diante da igreja. Eu não sei se eu posso afirmar, mas pela experiência, não existe igreja ruim.
existem líderes que não orientam, não ensinam bem as suas igrejas. Meus queridos irmãos, que responsabilidade nós temos de ensinar a igreja, para que essa igreja cresça e não fique estagnada. E última característica, o legado. A igreja de Colossos deixou um legado. Algumas igrejas que eu mencionei para vocês, deixou um legado, mas não é um legado para ser imitado. Esse legado, tanto é que o apóstolo Paulo e Timóteo, os dois lhes damos graças a Deus pelo legado que vocês têm deixado, pelos ensinos que vocês têm deixado, pelo exemplo de vocês, pelo amor de vocês de uns para com os outros, pela esperança que vocês têm. Vocês fazem com que nós oremos ainda mais por vocês, pelo o legado, principalmente aquele legado da marca do amor, da marca da fé. A igreja precisa deixar um legado muito positivo, porque a igreja é uma noiva, e essa noiva tem que estar se preparando com um vestido bonito para o dia do casamento, das bodas do Cordeiro. A grande ideia, novamente, uma igreja que é caracterizada pelo amor e fé, deve ser sempre lembrada com gratidão e oração pelo seu legado. Meus queridos irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Nós que pertencemos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é nossa responsabilidade fazer dela uma igreja para ser lembrada com profunda gratidão. Uma igreja para que aonde ela existe, as pessoas podem ver, ali tem uma igreja diferente, ali tem um povo diferente. E nós somos aqueles que vamos mostrar a pessoa de Cristo ao mundo. Cristo é visto através da igreja, que é o corpo vivo dele aqui na terra. Que grande responsabilidade! Então, a exortação que eu quero deixar primeiro ao pastor. Epáfras foi um servo fiel. Pastor tem que ser fiel, principalmente fiel na palavra de Deus. E as ovelhas precisam obedecer os seus pastores. Então, juntando a ovelha com o pastor, e ambos se debruçando na palavra, abrindo seu coração para que os ensinamentos penetrem em suas vidas, teremos uma igreja digna de ser lembrada. Que Deus nos abençoe ricamente e faça da sua igreja a melhor igreja do mundo. Pastor, cuide bem da sua igreja, porque um dia você vai ser julgado por tudo aquilo que você ensinou, pela forma que você cuidou da igreja. Tiago 3:1. Não sejais muitos de vós mestres, sabendo que